YK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação, Eli Almeida. São 4h02. Boa tarde para você que está com a gente nesta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Estamos no ar. Boa tarde para você que chega com a gente na CBN. Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo ótimo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte do Arena. Tudo bem, Antônio Lupe? Tudo bem, Eliel? Grande abraço a você, a todos que acompanham o Estúdio CBN. Boa tarde para você, Fábio Scheibe. Tudo bem? Boa tarde, Eliel. Tudo ótimo por aqui. Quarta-feira com cara de sexta, né? Exatamente. Por isso que eu comecei o programa dando uma brincada, né? Tá errado aí, Daniel. Mal acabado. Vai trocando até chegar. Isso. Eita. Vai. Ih, agora chegou. Hoje é Demora, Daniel. mas chega. Demora, mas chega. O Marcos Gabriel não erra assim. Marcos Gabriel, inclusive. Agora, Marcos Gabriel já antecipou as férias. Boa tarde, William Cabelo. Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Scheibe, toda a nossa audiência. Tudo beleza, né? Mais uma quarta e tem futebol hoje, hein? Qual é? Ferroviária e Atlético. Olha aí. Semifinal da Série D do Brasileirão. Mas já é hoje, já? Hoje, 8 da noite. Rapaz do céu. O pessoal não quer que a véspera de feriado acabar logo, né, a Série Araraquarense seja tranquila, hein? E é claro, o nosso sarcófago, né? Sempre, né? Aliás, belo quadro, né? Tá parando a cidade, Cabelo. É a única coisa que eu posso te confirmar. Tá indo bem, é? Maravilhosamente Só se bem. fala nisso. Que legal. Tem Série B também, Cabelo. Opa! O que você falou, Chay? Ceará e Londrina? Londrina e Ceará. Exatamente. Londrina e Ceará, muito bem. Os dois vão brigar agora no ar, nunca se deram, agora vocês vão brigar pra ver quem dá o um tem resultado. cabelo e um tem pouco, né? Mesmo, Os caras querem ver quem dá o resultado primeiro, Lupe. Nossa, que brigaiada. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser amigo da gente, amigo da paz do amigo. Ô, Lupe, por falar em dia do amigo, você sabe que dia que é hoje? Não tem a menor ideia. Ai. Eu não sei por que tem dia disso, Que mas... Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Nos proteja. Não, eu tô sossegado hoje. Segura na mão de Deus. Eu tô afônico, tô sem voz, tá difícil hoje pra mim aqui. Estar aqui hoje tá sendo um sacrifício. Mas a gente tem que dar relevo à tua participação, porque realmente hoje você é um guerreiro. Obrigado, Antônio Lupe. Apresentação, Eliel Almeida. Obrigado. Você soltar essa vinheta toda hora, todo mundo já sabe meu nome, Elton. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sabe que dia é hoje, Carlão? Hoje é quarta-feira, véspera do Dia da Independência, dia 6 de setembro. Você sabe que dia que é hoje, William Cabelo? Não, confesso que não. Segura Hoje é dia do sexo. na mão de Deus. Do tchaca-tchaca na buchaca. Do Gary-Gary. É. Do love. Tem vários nomes, né? É. E aí, como hoje é dia, e obviamente... Segura Você vai comemorar esse dia, Lupe? na mão de Deus. Não sei, porque tem dia que as pessoas têm que comemorar. Você vai comemorar, Carlão? Opa. Que? Bichão! É importante. Fábio Scheibe já comemorou, né, Fábio Scheibe? Comemoro todos os dias. Desculpa aí, ô coelho. Vamos lá. Qual o nome Ai, meu Deus. mais esquisito Segura. que você já ouviu falar quando a gente fala o assunto sexo? Tipo, tem Pra gente quê? que usa Pra o... que isso? Hã? Pra que isso? Vai dar besteira. Não vai. Tem muita gente Será ouvindo que a gente. Seremos cancelados? Tem ouvinte que fala assim, vamos, né? Então vamos ver. Porque tem muito nome esquisito. Tchaca-tchaca na buchaca é um nome esquisito. É um nome esquisito. É um nome... Empada também é um nome esquisito. Galada. Galada, ultimamente, aqui não tem falado muito, né? Galada.
Amasso. Amasso, transar. Pelo amor de Deus, vai devagar. Mas vamos ver aqui que a inspiração do nosso ouvinte. Nossa senhora. Dia do sexo, hein? E pra comemorar o dia do sexo, o Bugrão tá daquele jeito, hein? Galô. Tá potente. Para com isso. Tá potente. Tá. Guarani, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu ontem a Chapecoense. A gente vai falar desse jogo. Jogo que o Guarani foi guerreiro, porque saiu na frente no primeiro tempo, depois recebeu uma pressão danada, segurou o resultado e hoje está na vice-posição dentro do G2. Enfim, vamos falar bastante. Rachar a jaca, essa eu nunca ouvi. Vai ter que tomar cuidado hoje com o áudio. Essa eu nunca ouvi. Nossa, rapaziada, véspera de feriado. Coito existe. Coito. Coito. Mas coito é um nome... É um nome técnico, não é? né? É. Você já teve algum coito interrompido, cara? Coito. Cara, puta. Não, calma. Pode soltar ou não pode soltar? Não, pode, não, é bacana, é bacana. É engraçada, né? época de namoro. Calma. Eu e a dona Camila, Ai, nós meu estávamos na casa dela, ao lado do quarto dos Não. pais dela. Vai devagar. E de repente, namorado. 18, Pô, mas ao lado do 19 sogrão, velho. então. Não. Então, mas 18, 19 anos, a Flora, né? Pô, molecão, né? Tá voando. Voando, poxa. E naquela época eu jogava de centroavante, fazia uns gols e tal. Então você tava, né, metidinho, né? Magrinho. Calma, Carlão. Não, aí a gente começou a, como disse o cabelo, o nome, né? A namorar E eu sentado em cima de uma cadeira. Puta, uma cadeira de madeira, cara. Puta, Quebrou. A cadeira quebrou. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora, velho. Que experiência, hein? Experiência. Machucou cara, ou a gente não? Não, foi tudo assim. Mas, cara, eu não sabia o que você faz, né, velho? Carlão do céu. Ainda bem que o Lupe não tá ouvindo. E já, nossa, tem. Essas histórias engraçadas, assim, pra contar em mesa de bar, tem. Putz, Uma boca, cara. Copular. Não Copular eu não Eu conheço. também não conheço, não. Dar uma lapada. Lapada. Lapada, meu amigo. Sarrada é o mundo do funk, É. né? Sarrada. Picar o ovo. Que belo Cara, programa, hein? nunca Que ouvi aqui o cultural. Cláudio Capivari. Quantos anos de faculdade você fez, Antônio? Fiz 8 anos. de 8 faculdade. anos. Dar um Pra fight. sentar num Dá um programa. fight. Pra sentar num Agasalho. Pra microfone chegar pesado. aos Ó, essa- 33 anos, o tema do programa. Essa é tranquila. galada. Qual? Fuque. Fuque. Fuque é tranquilo. Bonitinho, né? Não, essa aqui não dá, velho. Não, tem Agasalhar o croquete, Léo. Não! Eu tinha certeza. Cara, hoje na hora do CBN Esportes, o Júlio comandando, eu tava aqui nos comentários e o Lupe aqui onde eu estou sentado. Ele não bate bem. Aí eu tava no Vai tirar o programa do ar, pô. Não, eu tava no site da Globo, quando eu vi. Na hora eu olhei pro Lupe e falei assim, cara, hoje é dia do sexo. Aí o Lupe só olhou pra mim e falou assim, velho, eu já tô imaginando o Eliel na arena hoje. Vai dar ruim. Não, mas não é. O Scheibe tem hora que vem. Tem hora que o Tico Ah, Teco. virar os olhos. Essa é fácil. Virar o zoinho, Virar o zoinho é fácil essa. Boa. Fazer um Molhar o love. biscoito. Fazer um love. Fazer Love, um lovezinho. Por que é? Aliás, por que eu vi uma aqui curiosa e me deu uma dúvida. Por que é afogar o ganso? Essa Ai, é uma cara, expressão que muita gente verdade. usa, né? Eu confesso que também não Também sei. é. Forunfá. Furunfá. É isso aí. Furunfá tem uma música daquela... é o Calcinha Preta, né? Da Belinha lá que faleceu. Tá? Tinha uma música. Furunfá, 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 fá. Conhece, Léo? Não. Não é da minha época. Não, cara. também não. Bom, vai mandando aí. Se Ó, tudo cuidado, der hein, certo, gente. se A gente nada gosta- tá... A gente gosta de áudio, tá? A gente Nossa, gosta de áudio. Manda o áudio aí. O áudio tá perigoso, hein? Não, mas hoje vai ser bem. O que você tem pra dizer aí, Lupi? No momento? Não, é do sarcófago. Tá diferente. Ah, o sarcófago ele mudou Opa! ali, ó. Ah, se você não tivesse avisado, eu tinha esquecido. Eu e meu amigo William Cabelo, hoje na nossa reunião de pauta, que começou cedo, né, Cabelo? A gente já estava cheio de Isso. compromisso, Isso, bem véspera cedo. de feriado, né? E a gente sentou ali e rapidamente pensamos um jogo e ele aconteceu no mesmo ano do lançamento. E a música, só para deixar registrado hoje, é de Cabelo, que foi o responsável, ele separou essa música que foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje. Muito. Cris é demais, velho. Cris é um hino, hein?
A Cabelo até chora. Ele É se emociona. bidista. porque ele- Não, que Tears for Fears. Tears Quem for que é Fears Cabelo mesmo? canta Como é que chama? Woman and Times. Posso falar? Pode falar o nome do artista. Não, é bidista. Só o nome do artista é a música. Information Society. Sei. Eu joguei música muito Cry Society quando era Baby. criança. Hoje, no dia do sexo, acho que até... Casa, né? Casa. Trilha os sonora, corações- né? Trilha sonora. Os corações batem mais... Opa! Calma, Opa. Cabelo. Bom, daqui a pouco, no final do programa, nós vamos falar qual jogo e você que está acompanhando através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi veiculada na tela da IPTV. Já, não saia daí. Apresentador de auditório, hein, velho. Começa o programa aí que o apresentador... Já, de auditório não tá saia sendo daí, bosta. porque daqui a pouco tem sarcófago. Vamos falar bastante do jogo do Guarani. O Bugrão é o vice-líder da Série B. Foi suado, mas foi gostoso. Os 3 pontos vieram. Vamos falar também da preparação da macaca e também de muito futebol para você que é amante desse esporte tão falado no Brasil e no mundo. Nós temos na operação técnica Elton Grimaldi, e também Daniel França no streaming. E na apresentação, ele. Apresentação, Boa. Eliel Almeida. Vai! Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. No aniversário 49 anos da Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. Quatro horas e 14 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Afogar o gancho tem muito aqui. Muita gente mandando, hein? Arrochar o nó, essa eu não entendi. Essa é usada geralmente para sexta, né? Quando você arrocha o nó da gravata para poder já trabalhar ali no fim do expediente. O Alexandre de Hortolândia foi na linha do Chaime. Tá Cuidado. pensando o quê? Tem áudio. Catracada. Ah, já. Essa eu nunca ouvi. O Alex de Já, Pistão mandou já. aqui, hein? Bom, tem um monte, hein? O Wilson Barreto mandando recado. Wilson, calma aí, fica nervoso não, Wilson. O Wilson tá nervoso, hein? É aquele, não, né? É? Não, não é. Ah. Se aquele eu vi hoje, Nossa. meu Deus do céu. Não, acabou a rádio. Ripar. Não. Uma ripada. esse, sinceramente, não. Não, essa não pode. Tem muita gente. Ô, gente, pelo amor de Deus, olha o horário, gente. Vamos com calma. Vamos devagar aí. Mas aí o ouvinte fala assim: mas vocês mandam uma enquete dessa? Não. Vai ficar difícil. Ô, Elton Grimaldi, tem áudio? Boa Nossa. tarde, meus Não amigos vai dar da certo. Arena CBN. Fábio Gonçalves falando. Fabião. Não sobre o nome, mas eu ouvi uma boa ontem num podcast. Uma moça perguntou, falou pra turma: vocês sabem a diferença do sexo antes do casamento e depois do casamento? E aí a resposta foi: antes do casamento, o sexo é igual ao show do Coldplay. É segunda de manhã, é terça à tarde, é sexta-feira na hora do almoço. Você dá um jeito, não tem problema, você arruma um jeito. E depois do casamento é um filme que tá em cartaz. Então você vai lá e fala: não, deixa pra amanhã, semana que vem ainda tem, e segue o jogo. Essa É foi isso, um boa. abraço, bom programa. Essa foi boa, hein? Pior que é assim mesmo, né? Não é, Carlão? Você que estava comentando hoje na redação, Aí começou. né, Lupe? Cara, Sim. o programa. O Lupe mandou um sim tão sentido. Menos para Fábio Chaib, né? É que o Fábio Chaib tem Tá louco. um leque, né? De repertório, de vocabulário. Começou a palhaçada. Ô, Lupe, o que o Bugrão ganhou ontem? O Grão venceu a Chapecoense 1-0, jogo difícil, um jogo onde o Guarani teve algumas dificuldades, mas a gente precisa lembrar o ouvinte, torcedor do Bugre,
e aquele torcedor que gosta de acompanhar o futebol, que não foi fácil a situação para o Guarani jogar contra a Chapecoense. No sábado teve o derby contra a Ponte Preta, a gente sabe como funciona a preparação, como aconteceu o jogo, a forte chuva que caiu em Campinas, gramado pesado, o Guarani conseguiu a vitória e teve 2 dias de preparação além da viagem para Chapecó. Conseguiu a vitória, gol do João Vitor no primeiro tempo. No segundo tempo foi uma pressão muito forte da Chapecoense. Aliás, a sorte também estava ao lado do Guarani, porque foram 2 bolas que acabaram tirando tinta da meta do Pegorari. Mas o Guarani conseguiu uma vitória importante em termos de classificação, em termos de pontuação, em termos de G4, porque com essa vitória o Guarani assumiu a vice-liderança da Série B. É claro que agora aguarda o complemento da rodada até na segunda-feira que vem, quando tem o jogo entre Avaí e Novo Horizontino, mas por enquanto o Bugre tá na dele, fez a lição de casa e agora joga a responsabilidade para os seus concorrentes. Méritos aí para os jogadores do Guarani que conseguiram aí mesmo numa semana de preparação difícil, no intervalo curto entre uma partida e outra, uma atuação ok, até porque defensivamente o Guarani foi bem, suportou a pressão da equipe da Chapecoense e conseguiu a vitória em cima do time catarinense, Eliel. Eu confesso para você que eu vi várias vezes hoje o pessoal dizer: o Guarani dorme no G4, o Guarani entra no G4, mas eu acho que tem tanto confronto direto que eu não vejo que o Guarani vai sair do G4 nessa rodada não, Carlão. Tem um super interessante que é Sport Recife e Criciúma, né? Jogo na Ilha do Retiro, marcado para este sábado às 8h45, que é um jogo importante. Eu acho que agora, neste momento, e principalmente nesses confrontos, o Guarani precisa torcer. É claro, talvez a derrota de algum possa ajudar, mas acho que o empate seria mais interessante, né? Nestes duelos, nesses confrontos diretos. Mas, Eliel, tá com cara boa esse Guarani. Cresce num momento importante, vitória num clássico. A situação tá tão boa, a fase é tão boa que, diante deste cansaço que o Lupe mencionou, e servia até como justificativa caso o resultado não acontecesse, o Guarani foi em Chapecó, venceu, até tomou um gol, mas estava em posição irregular. Os jogadores da Chapecoense também não foram felizes nas finalizações, mas um momento merecido. Hoje é um Guarani organizado, não só dentro de campo, no comando do Humberto Louser, mas todo o contexto, né? Todo o Guarani Futebol Clube hoje vive um grande momento de reorganização e o reflexo está aí dentro de campo, o time aí perto, vou dizer perto, mas numa situação boa aí para brigar pelo acesso. Foi um baita resultado, né, Cabelo? Foi sim. Tem uma expressão no futebol, eu não vou mencioná-la agora, que eu acho um pouco cedo. A expressão pinta de campeão. Eu aplicaria ao Guarani pinta de acesso. Porque isso que foi colocado por todos os amigos aí é verdade e tá com a pinta de acesso, porque vem do cansaço do derby, joga contra a Chapecoense, tomando sufoco, fez o gol, mais sufoco, gol anulado da Chapecoense, e mesmo assim trouxe na bagagem 3 pontos importantíssimos para essa caminhada. E eu entendo que o Guarani, continuando com essa seriedade, pezinhos no chão, dificilmente sairá do G4. Por isso, pinta de acesso. E até pela forma que foi, né? Ontem, os lances da Chapecoense, incrível como teve 2 bolas, uma do Tomás Bastos e a outra do Pavani. Teve aquela no final, né? Bola da direita, bola para a esquerda, sufoco danado. Isso mostra o bom momento, né? O Guarani vivendo aí esta grande fase dentro da Série B, emparelhando aí vitórias e que deixa o Bugre numa boa situação. A Chape que reclama de um pênalti, né? No Henrique Dourado, do Alan Santos, não foi nada. Não foi nada. Ali é desespero do fim do jogo. Isso aqui é... O Carlão. Pode ir, Chaib. O Carlão estava falando desse jogo entre Sport e Criciúma. A partir do momento que o juiz apitar esse jogo, o Guarani já cai para terceiro, que independente de qualquer resultado desse jogo, qualquer um passa ele pelo fator de desempate, né? Por isso é importante o empate, né? O Guarani. Se empatar, os dois passaria. O Sport vai a 47, o Criciúma vai a 45. Não, o Guarani tem 47. O Guarani tem 47. Então é melhor o empate, porque mesmo se alguém passar, no caso o Sport, mas o Criciúma fica ali, o Sport também, sempre ali no bolo. Todos os rivais diretos do Guarani nessa rodada jogam fora de casa também.
E um detalhe importante, a Chapecoense, ela empatou com o Juventude, candidato a acesso, em Caxias. Ela ganha do Novo Horizontino em Novo Horizonte, candidato ao acesso. Então o Guarani, além de conquistar 3 pontos em cima da Chapecoense, de um time que tirou alguns pontinhos de equipes que estão brigando na parte de cima também. Não, o resultado, o tamanho da Gigante. importância do resultado é enorme. É aquele jogo que você, se quer ganhar, se quer conquistar o acesso, você tem que demonstrar diante de jogos assim. E eu senti isso ontem no jogo do Guarani, o time muito bem preparado. E a comemoração do Loser se assemelhou à comemoração pós-derby, né? Sim. Mas o Lousa, ele tem como característica um técnico muito vibrante, né? Ele é muito respeitoso com os adversários, mas vibrante, participativo. Tanto é que no gol do João Vitor, o cruzamento no cruzamento do Bruno José, ele tá ali praticamente participando da jogada, né? Trabalhando com o Bruno José para fazer o cruzamento. Outro que vive grande fase, né? O Humberto Lousa na carreira, está virando um especialista em acessos em Série B, comandando com trabalhos vitoriosos na Chape, né? Principalmente onde foi campeão. Realmente é um técnico que vive uma fase sensacional. O Eduardo mandou aqui a mensagem: Sport Criciúma, um dos dois vai passar. Atlético Goianiense e Juventude. Juventude pode passar. O Avaí e Novo Horizontino. O Novo Horizontino pode passar. Na melhor das 3 hipóteses, na melhor das hipóteses, ele fica em terceiro. E na pior das hipóteses, ele fica em quinto. Então não vai sair do bolo. Não vai sair da briga ali, não. O importante é chegar, né? Tem que ficar ali pé. E na 38ª rodada estar entre os 4. Assim. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, Elton? Põe no ar, então. Aí, pessoal da CBN, é Cláudio de Indaiatuba. Eu normalmente dou um tapa na rabiola. Opa! Vou até falar isso pra patroa hoje. Não, um abraço. calma aí, não expõe ela, não. Meu Deus do céu. Hoje você tá, não hoje tá ouvindo, perigoso, Lupe? hein? Hoje tá perigoso. Não, mas aí eu tenho culpa, não. Hoje a responsabilidade não é minha. Não, na hora que eu vi o dia hoje... Hoje mas você tem que ouvir, você não tá mas ouvindo. então não vai nenhum, pode parar. Esse foi o último, então. Porque os outros são piores. Tá mais ou menos nessa... Tá mais ou menos nessa caminhada aí. Quer ver? Vamos ver o próximo. Ai, então. meu Deus. Boa tarde, Leão Almeida, Nossa. o comandante do Arena CBN. Começou cedo E esse. toda a galera aí. É o Roberto de Hortolândia. Ó, tem tanto nome para falar do Dia do Sexo, em homenagem ao Dia do Sexo. Madeirada, tchaca-tchaca na buchaca, troca de óleo, enfim, um monte. Valeu, abraço. Acho que tá bom, né? Tem bastante mesmo, né? Tem. Mas eu acho que a gente já podia parar por aqui, os áudios. Eu acho que Tá galada é o tá melhor. ficando pesado. Galada é o melhor, né? Galada eu acho que é um termo mais moderno. Mas esse vem o quê? Uns 2, 3 anos. que eu Esse é ouço mais falar. atual, né? Esse é mais familiar. Vai pro próximo aí. Ó. Não. Boa tarde, pessoal da CBN. Thiago aqui. Eu ia falar... Dar uma pingolada, né? Que daí, isso? Pingolada. O cara veio com agasalhar o croquete. Não. Aí bagunçou, hein? Você é doido. Fabião, aí que você arrumou aí. Não, tem um que é legal. Pimbada. Tem a PIN e tem a BIM, né? Pimbada e bimbada. Qual que você mais usa, Lupe? Ultimamente nenhum. Ultimamente eu tô usando termo nenhum. É a verdade. Tem aquele do time do futsal também, né? Qual? Ah, tá. Né? Tá. Esse é o que o Lupe tá usando. Nossa, mãe. Ô, gente, tem muita gente aqui pedindo no WhatsApp pra gente comentar. Primeiro que não é mentira. A lista, sim, de convocados da seleção brasileira tem 7 jogadores que são agenciados pelo empresário do Fernando Diniz. Aí você pode falar, mas tá, o que isso tem a ver? Só porque eles são agenciados por um bom empresário, que curiosamente é o mesmo, eles não podem ser convocados? Mas é que a gente entra numa questão que o pessoal vai procurar pelo em ovo, vai procurar agulha em paeiro, vai, mas é complicado, né, meu caro William Cabelo, porque o torcedor já tem esse receio de que a lista às vezes não é tão do treinador assim, ou às vezes existe mais a posição de gosto pessoal do que o momento do atleta no futebol, e quando surge uma informação como essa é até mais arriscado, né? Com certeza, isso é o que eu chamo de dar pano pra manga, viu? Ainda mais em tempos de
de jogos, combinações, de acordo, conchavos, dinheiro. E esse é o tipo de assunto que gera muita dúvida, né? Porque será que realmente os convocados por mérito? Ou então, situação bem complicada, enfim, ficar de olho e, enfim, não sei se o bom senso, né? Enfim, Não. complicado. Eu vou dizer aqui os 7 jogadores. E aí a gente vê se realmente vai, merece boa, seleção ou não. Então vamos lá. Wanderson, lateral direito do Monaco. Não. Caio Henrique. Não, é só eu vou dar opinião? Não é. Não, eu confesso, eu vou na linha do Lupe. Também não vejo. Não, confesso, também não estou acompanhando o campeonato francês, mas é aquele que jogou no Grêmio, né? Não sei. O Wanderson, E aí, Chaib? O problema é que ele não pode ser penalizado também sem alguma oportunidade na seleção, né? Lógico que 7 jogadores. Não, mas... vamos dizer que a gente tivesse que convocar agora esses 7. Você convocaria para sua seleção ou não? Não. Cabelo? Não. Caio Henrique, lateral esquerdo do Monaco? Não. Eu nem sabia que ele existia. É aquele que jogou com no todo Fluminense, respeito jogou no Fluminense. Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton. Eu convocaria. Esse frequentemente tem sido convocado. Não me estranha. Tudo bem. E aí, Chaib? É uma opção também. Foi convocado outras vezes também por outros treinadores. Ibanhes, zagueiro do Al Ahly. E aí a gente vê já a primeira injustiça, porque o Gustavo Gomes não foi convocado, né? Não. Poderia? Não. Mas tá jogando muito o Gustavo Gomes, Lupe. A gente tá falando sério. Não, mas você quer um jogador que tá mais preparado que ele? Eu não sei se ele foi pra seleção olímpica, tá? Aí vocês podem me ajudar. O Murilo do Corinthians. Mas já pra seleção? Opa! Por que não? O Ibanhes, você convocaria? Não convocaria. Eu convocaria o Murilo. Também não. Carlão. Não. Também Apesar que o Ibanhes também em outras convocações Já ele já esteve, esteve. sim. E aí, Cabelô? Não Chaib? colocaria, não. Também não. Tem um nome aqui que foi pra Copa, mas eu não vejo futebol nesse cara. Mas vou falar. Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle. Até convocaria. Acho ele bom, sim. Foi bem no Newcastle. Convocaria. Levou o Newcastle Cabelo pra e Champions. Chaves. Convocaria também. Convocaria. Também. Respeitando a sua opinião, é claro. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. Não. E já acho que teve não. também, né? Já recebeu algumas oportunidades, né? É o Gabriel Paulista, não é? Isso. Gabriel Magalhães, não. O que mais me estranha aí é o Wanderson, né? Acho que a primeira convocação. Tem do mais Wanderson. Marquinhos, zagueiro do PSG. Aí sim. sim. Né? Aí sim. Pelo amor de Deus. Se não Eu convocar acho o que Marquinhos, nós vamos levar quem? a mais estranha é São os laterais. Tanto o Wanderson Wanderson quanto o Caio. Isso, boa. E o Caio. Ibanhes. Vou colocar esses 3. Não, acho que não é o Gabriel Paulista, não, viu, Chaib? Esse é outro. Esse Gabriel Magalhães, ele é cria do Vitória. Mas também eu vou falar um negócio pra vocês. Os caras pegam no caramba. pé do empresário do Diniz. Mas metade dos jogadores nesse país é do Juliano Bertolucci. Então. Vai fazer o quê? Um dos maiores empresários do ramo da bola, velho. Vitória não, Avaí. Ele do Avaí. Não é, Chaib? Exatamente. Se não for dele, vai ser do outro cara que vai ter 5, 6 caras Mas também. isso já ocorreu uma situação parecida com essa nos tempos do Mano Menezes, né? O Mano Menezes, ele era... Eduardo Leite, né? O Carlos Leite, né? O Carlos Leite, e ocorria muito dessa situação, não só na seleção, como nos clubes. Eduardo né? Leite é do Sul também, mas é governador. De Porto Alegre. É verdade. Vamos pro repórter CBN, a gente volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 6 de setembro de 2023. A safra brasileira de grãos atingiu mais um recorde ao registrar uma colheita de quase 323 milhões de toneladas. O resultado representa uma alta de 18,4% em relação à temporada passada, de acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento Estatal do Ministério da Agricultura.
Os destaques na produção ficaram com a soja e o milho, com altas de produção acima de 16%. Já o arroz e o feijão perderam a área de plantio. O Ministério da Fazenda vai lançar no dia 18 os títulos verdes do Brasil, os chamados Green Bonds, na Bolsa de Valores de Nova York. As informações são do portal G1. O objetivo do governo é captar 2 bilhões de dólares no mercado internacional para financiar projetos sustentáveis. A emissão de títulos verdes da dívida brasileira no exterior se insere no contexto do programa Transição Ecológica, a principal agenda do governo no Congresso, para depois da aprovação da reforma tributária. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou que vai decretar estado de calamidade pública. O estado enfrenta as consequências da passagem de um ciclone extratropical que já provocou 31 mortes. Leite também adiantou que foram cancelados todos os desfiles de 7 de setembro nos municípios gaúchos até o restabelecimento da normalidade. A previsão para os próximos dias é de mais chuva. O Manchester United afirmou em comunicado que leva muito a sério a investigação em torno do jogador brasileiro Antony, acusado de agressão e intimidação pela ex-namorada Gabriela Cavallin. No começo da semana, o atacante de 23 anos foi desconvocado dos jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Isso ocorreu após a divulgação de detalhes da denúncia da ex-namorada dele. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A movimentação já intensa nas rodovias da nossa região na véspera aí do feriado. Inclusive, tem acidente na rodovia dos Bandeirantes, altura de Jundiaí. Segundo informações da concessionária, foi um acidente entre 3 veículos. Inclusive, pelo menos 2 pessoas tiveram ferimentos leves nesse acidente. E tem lentidão para quem vem em direção de Campinas, saindo de Jundiaí, utilizando aí a rodovia dos Bandeirantes. Nesse momento, são 6 quilômetros de lentidão. Então, atenção, você que utiliza a Bandeirantes para vir em direção de Campinas. A rodovia Anhanguera é o melhor caminho ali na altura de Jundiaí para quem vai no sentido do interior, mas aqui em Campinas já diminui a velocidade também no sentido interior pela rodovia Anhanguera, mas nas proximidades da John Boy Dunlop. A gente fala também para quem vai em direção de São Paulo, atenção nas 2 rodovias à altura de Jundiaí por conta do excesso de veículos, tanto pela Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Eu trago informações também da Adalberto Panzan, por enquanto sem maiores problemas nos 2 sentidos. E só para fechar, Eliel, vale a gente destacar que os horários de maior movimentação aí no sistema Anhanguera Bandeirantes, por conta do feriado, devem acontecer nessa quarta-feira até as 8 da noite, amanhã das 9 da manhã até a 1 da tarde, e a movimentação de volta deve ser maior no domingo, das 11 da manhã até as 9 da noite, mas a gente vai seguir acompanhando e também trazendo essas atualizações. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Você que retorna hoje dentro do ponto final, até porque véspera de feriado, né? Muita gente já com feriado prolongado. Hoje, com certeza, nós teremos um movimento bem atípico em relação às nossas estradas aqui na região metropolitana de Campinas. A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça a festa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A equipe do vôlei Renata vai chegando na reta final de preparação para a próxima partida no Campeonato Paulista. Após a derrota para o Atibaia por 3-2 em pleno ginásio do Taquaral, a equipe tem uma parada dura pela frente. A equipe do São José, que foi justamente o time que eliminou o Campinas da Superliga da temporada 2022-2023. O jogo acontece sexta-feira, às 8 horas da noite, em São José dos Campos.
Para você que gosta de vôlei, a partida terá transmissão aqui da Rádio CBN a partir das 8 horas da noite. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Venha conhecer a nova Q5 com novo motor de 367 cavalos híbrido plug-in e aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você. Bônus de R$25 mil, taxa zero em 24 meses, as 3 primeiras revisões grátis e supervalorização do seu seminovo. Mas venha logo, é por tempo limitado. Audi Center Campinas, esportividade e sofisticação em um só lugar. Fale agora com nossa equipe pelo WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. No aniversário 49 anos da Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras, você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Vestibular 2024 PUC Campinas. Mais de 60 cursos e nota máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. Eu corro. Eu corro. Eu também corro. Corrida Integração Campinas. Todo mundo corre a maior corrida de rua do interior. Domingo, dia 24 de setembro, a partir das 7 horas da manhã, na Praça Arautos da Paz. Corrida Integração Campinas. Oferecimento covabra.com.br. Qualidade, variedade e muita economia. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E Oficina, a escola que marca a sua vida. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pois é, a questão lá do Diniz e por aí vai, rendeu, hein? Muita gente mandando mensagem, dizendo que isso não tem nada a ver, que o negócio da seleção é outra coisa, enfim. Mas o pessoal fica realmente caçando pelo em ovo, como eu disse, né, Carlão? Agora ele está na alça de mira, né? Ele comanda, ele é o cargo mais importante, né, do futebol brasileiro, técnico da amarelinha, e está sujeito a investigação. O cara vai fuçar, velho, vai investigar empresário de quem, ligação com quem, quantas vezes foi convocado. E o Diniz, eu creio, até pela conduta dele, eu também quero acreditar que não tem nada a ver, mas ele tem que estar preparado para esse tipo de situação. Técnico da seleção brasileira é igual a gente fala, tem o bônus, né? Você ser treinador do maior time do mundo, né? Da camisa mais pesada do mundo, e tem o bônus e tem o ônus, né? Você tem que conviver com a pressão por resultados, as pressões externas, a pressão por insinuações também. Então é um cara que tem que estar muito preparado para o cargo. Bom, e uma das coisas legais do futebol em relação ao seu charme nos termos de premiação, né? A bola de ouro da revista France Football
começou a divulgar nesta quarta-feira os indicados ao prêmio de 2023. E pasmem, pelo segundo ano seguido, Vini Júnior está entre os finalistas. E pasmem mais ainda, após 20 anos, Cristiano Ronaldo não aparece no top 30 da bola de ouro da France Football. Você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ficar esquecido. É o preço que se paga quando você decide ir para um país onde você vai, obviamente, só pensando na grana, porque não existe futebol competitivo por lá, né, Lupe? Não existe. A gente vê um fortalecimento da liga, né? Eles têm muito dinheiro, mas ainda não tem um cenário pro futebol competitivo. O Cristiano Ronaldo optou ir para esse segmento, outros atletas também, e nos próximos anos, esses atletas que estão indo para a Arábia, se não tiver o fortalecimento do futebol por conta dessas personalidades, eles também vão ficar fora da lista. E a gente também vai ver o sumiço do Messi, que mesmo jogando numa outra liga que é a americana, mas que também não tem o seu selo de qualidade, né? Mesmo sendo também uma liga muito forte financeiramente. Mas os dois já estão na reta final de carreira, já ganharam muito, eles já deram muita alegria ao futebol. Agora é o momento deles. Mas o Messi tá, viu? Mas o Messi ano que vem já não tá mais. Dependendo do que acontecer, é reflexo da Copa. Né? Ano que vem ele já tá fora. Tem nomes aqui como Nana, de Camarões. O Nana é o goleiro. É o goleiro. Nunca vi, não. Ele tá o no... goleiro croata do Leipzig. Manchester. Quem que é mesmo? Como? É o Gvardiol? O goleiro croata do Leipzig. Guardiol. É, Croácia. Musiala, do Bayern de Munique. Salah normal, né? Agora outra coisa, né? De Bruyne. Ainda nesse assunto. Não gosto do De Bruyne. Vai operar, né? Tirando Messi e Cristiano Ronaldo, infelizmente a gente não tem mais os ETs, né? O que eu digo os ETs? Os caras extra classe. Messi, Cristiano Ronaldo, outros tempos fenômenos, o Neymar Zidane. Não é? Cara, hoje, infelizmente, o Neymar caiu muito, né? Não pode ser considerado assim um ET do futebol mundial. Não tá na mesma prateleira Mbappé? de um Zidane. Talvez sim, mas ainda não considero o Mbappé, tem tudo mas ainda não considero um nível Messi, um nível Cristiano Ronaldo, o próprio Zidane. Mas é o cara, talvez dessa geração, é o único que tá com jeitão de se transformar em um ET. Tem um jogador coreano, cara, Kim Min-jae. Eu colocaria o Haaland também, né? O Haaland? Pelos gols, né? O Haaland é um jogador, artilheiro né? nato, né? É um artilheiro nato. Mas eu digo assim... O Gvardiol é zagueiro e não goleiro, viu? Eu fico pensando assim, quando eu falo ET, é um cara assim, é muito extra classe. Neymar não, o Messi, um Cristiano Ronaldo, o Zidane, o Fenômeno, essa esteira. Ronaldinho Gaúcho. O Haaland eu acho sensacional também, mas ainda não entra nesse patamar, pelo menos na minha visão. Você acha que o Neymar não tá nesse patamar de Messi, Cristiano Ronaldo? Ai, cara... Ou já esteve? Já esteve. Eu acho que aquela época de Barcelona... Eu acho que ele esteve próximo, mas não esteve. Aquela época de Barcelona foi ali o auge, o ápice do Neymar. Aquele 6-2 pra cima do PSG. Foi a melhor atuação do Neymar com a camisa da Barcelona, na minha visão. O gol de falta que ele faz histórica, né? Aliás, ele assumiu mais a responsabilidade aquele dia que o Messi, né? Tanto que ele bateu o pênalti depois, né? Então, ali do Barcelona, ele estava a caminho, ou muito perto de trilhar esse caminho de um ET, né? De um melhor do mundo. Mas depois as lesões atrapalharam muito, o Neymar descambou um pouquinho, esqueceu de focar, né? E aí, hoje, diante até dessa lista que você passou, o Neymar nem integra, né? Não integra. São 30 jogadores, muitos deles... Agora, a qualidade dele é inegável, né? A qualidade dele é sensacional, mas infelizmente essa qualidade ele não colocou à disposição nos últimos anos. Mas o Neymar não joga mais do que o Bernardo Silva? Joga. Só que quando chega essas eleições, elas afloram, tal, como é a época de votação, tal, eles contam muito títulos, eles contam presença constante no jogo, e o Neymar, infelizmente, jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco. Agora, que ele sem sombra de dúvida, eu acho que se a carreira dele tivesse um outro caminho,
né, pegando o Neymar do Barcelona, sem dúvida hoje ele seria o substituto em termos de eleições de melhor do mundo, chuteira de ouro, ele seria o substituto da dupla Cristiano Ronaldo e Messi. Você pega, por exemplo, você falou do Bernardo Silva, se o Neymar não joga mais que ele. Aí você pega os números. Então. 2022, 2023, 55 jogos, 7 gols e 6 assistências. Além da participação na Copa do Mundo de 2022, com 5 jogos. Eles contam muito. Agora, talento, o talento, o brincar com a bola, o jogar futebol, eu tenho certeza que, tirando o Messi, aí o Neymar é o melhor que tem. Talento. Agora, não estou falando... Aí entra nessa que o Lupe falou, de eleições, aí conta tudo. E, infelizmente, o Neymar, nos últimos tempos, se lesionou bastante. A gente fala mais do Neymar fora de campo do que dentro. Ele não foi profissional. E aí paga um preço de não estar numa escalação dessa, numa eleição dessa. Essa lista também eu vou te falar, né? Até o cara lá que é vocalista daquela banda famosa tá nela. Hein? O Bono do Sevilha. Ele tá? Você prefere qual? A minha preferida Lembrando que ano passado tem... Ah, não. Agora eu entendi. Pode falar, Chay. O Eliel tá... farolzinho tá baixo demais. Pode falar, Chay. Não, lembrando... Vai! Lembrando que ano passado quem foi o vencedor foi o Benzema, né? O Benzema também que rumou para a Arábia Saudita agora. O Benzema tinha ganho com o Real Madrid. Mas tá na lista, né? Viu? Fez uma ótima Liga dos Campeões. E não jogou a Copa, né? Não. Mas ele tá na lista. Mas conta a Champions, né? Apesar de não ter vencido a última, mas o Real Madrid ultimamente sempre chega, né? Se você tivesse hoje que contratar um jogador desses dois que eu vou colocar na mesa, você dirigente de uma grande equipe, atenção você, rapaz, da Galada, Eliel, Cabelo e Chaibe, você tem dinheiro e pode contratar Neymar e Vini Júnior. Quem você contrata hoje? Hoje. Mas hoje. Dia 6 de setembro? 6 de setembro, 4h50 da tarde. Pode justificar ou não? Com poucas palavras, por favor. Tá. Hoje, sem tantas justificativas, o Vinícius Júnior. Agora, se pegarmos o Neymar e o Vinícius Júnior, assim, hoje, eu creio que o Neymar é mais jogador. Ontem, hoje e amanhã, Neymar. Hoje, para contratar, eu sendo dirigente, o Vinícius Júnior. Ontem, hoje e amanhã. O Neymar é mais jogador. Eu contrataria o Vini Júnior. E aí, Cabelo? Eu, pelo custo-benefício, Vini Júnior, com certeza. E aí entra nessa seara. E você, Chaibe? Eu tô com o Eliel, né? Eu tô com o Eliel. Saco do caramba! Vamos até comemorar o dia de hoje. Tá louco. Acho que ela tinha aí, Chaibe. Pelo amor de Deus. Não, mas o Chaibe. Ontem, hoje e amanhã é o Neymar, pô. Claro que é. Eu discordo, porque se você for investir... mas aí não é o gosto de cada um? Não, tudo bem, mas seu time não vai ser bom. Não, justifica o porquê que você vai levar o Vini Júnior e não criticar porque além que eu vou levar o Neymar. Porque além de ser um jogador que vai me dar resultado dentro de campo, com a sua habilidade e o seu talento, ele também pode, num futuro próximo, render benefícios extra-campo. Numa futura venda para um outro clube. O Neymar acabou depois. Mas eu não tô preocupado em trazer o cara para ter que vender. Eu tô preocupado em trazer o cara para me dar resultado dentro de campo. Mas o Neymar não joga. Na Copa do Mundo, mesmo lesionado, o Neymar foi o cara. Mas ele é diferente, gente. Não, ele é sensacional. É um baita craque. Só que, infelizmente, ele é muito criticado por vocês da imprensa. Não, ele é muito criticado porque ele faz fora de campo. Então, mas o problema não é ele dentro de campo? Mas ele nunca tá em campo. Mas você tá contratando ele pra ser um cara fora de campo ou dentro de campo? É porque o que ele faz fora de campo interfere dentro de campo. Claro que não. O que ele fez fora de campo que interferiu dentro de campo? Ele não teve a preparação física ideal para ajudar o PSG, no caso da temporada passada. Se lesionou bastante. Mas ele carregou o PSG como principal nome do time há anos, vendendo camisa, trazendo retorno financeiro, fazendo com que o Messi fosse jogar lá. Mas a própria vocês bola... menosprezam os números do Neymar. É que quando a gente analisa o Neymar é um combo, né? Porque o Neymar ele tem muita rejeição. Não, o Neymar tem esse... ele carrega uma rejeição. Muita gente confunde. É um dos caras mais seguidos no Instagram. Não, sim, eu acho que a rejeição em relação ao Neymar é mais nossa, brasileiros, do que de fato mundial. Pode ser. Mas
na Copa do Mundo, o Neymar segurou o rojão, cara. A partida que ele fez contra a Croácia foi uma das... Infelizmente, o final foi triste, mas a partida que ele fez contra a Croácia foi uma das maiores partidas que eu vi o Neymar fazer. Assumiu a responsabilidade, Isso é fez verdade. um golaço de gente grande, pegou a bola, eu sou o cara. Só que aí ele olha pra trás, tá o Fred, tá o Casimiro, foi todo mundo atacar faltando 4 minutos. Inclusive, todos eles levaram uma bronca do faltava Neymar. 40 segundos. 40 segundos? É. E aí a gente tem um zagueiro chama gol pra caramba, Então, aí o próprio um Neymar goleirão disse, que chama gol pra caramba. Na leitura labial ele falava, gente, tá acabando o jogo, o que vocês vêm fazer aqui? Então, o gol que a gente tomou foi o gol de amador, cara. E o Neymar carregou o time. Neymar é diferente. E o Tite achou melhor ele não bater o pênalti, né? Então, você é o primeiro, né? O Tite achou melhor ele não começar batendo os pênaltis. Ah, o Tite aposentou, né? Sumiu, né? Pro bom do futebol, aposentou, né? Pro bem do futebol. O Tite só é comemorado no Corinthians, viu, Lupe? Não, eu não tenho. Aí eu não quero entrar nessa seara, não. Então tá bom. Vocês estão usando muito o nome dessa Verdade. palavra. A gente aprendeu hoje. É. Isso. Ou assinou algum contrato hoje? Recebeu uma cesta aí, viu? Ah, chegou. Recebeu uma cesta na quarta. Eu tava desconfiado. Tamo junto, cara. É a quarta vez que vocês usam essa Vocês palavra. aprenderam. Vou ter um contratinho sigiloso. É, com certeza tem. Deixa eu tirar a camisa aqui, cara. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Explore um universo de conhecimento e vivencie um ensino superior inovador e tecnologicamente avançado no Grupo Unieduca. Oferecemos cursos de medicina, medicina veterinária, agronomia e mais 26 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, com nota máxima no MEC e aulas práticas desde o primeiro dia de aula. Inscrições abertas para unidades Unifage em Jaguariúna e Olambra e para a Unimax em Indaiatuba. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui, seu futuro é na prática. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos, Antônio Lupe. Abre pra gente, por favor, Elton. E vem. O William Cabelo acabou separando um jogo sensacional hoje. Cabelo, por favor, pince um atleta do time visitante e um do time mandante, por favor. Do time mandante, Ciro. Ciro. Opa, e do ou visitante? melhor, do mandante, Dicão. Dicão. E do visitante, Ciro. Ciro. Ah, eu tô fora, né? Ah, eu te ensinei a fazer pra amanhã, né? Carlão tá fora, e aí, Eliel? Eu tô fora. No ano que eu nasci, 1987. E aí, Shaibe? Vai. Ô, Shaibe, deixa pra responder 84. O Tinder depois, Shaibe. Não, é o Dicão do Corinthians, não é isso? Isso, boa. Foi bem. Que ano? Viu só, 84. 84. Cabelo, nós temos um vencedor ou não? Não. Então vamos fazer o seguinte. Para você que está assistindo,
no YouTube. Boa, Cabelo. Vamos com a reportagem que foi exibida na tela da IPTV desse jogo que William Cabelo separou no sarcófago desta quarta-feira. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o meia-esquerda Cláudio, do 15, cobra falta. A bola bate na barreira, o goleiro Anselmo segura, depois solta e Dicão marca 1-0 15. A Ponte dá o troco. Anderson lança na área. Na disputa pela bola com Geia, Valdecir leva a melhor e faz 1-1. A resposta do 15 é rápida. Ayrton passa para Osmarzinho, que lança a Geia na entrada da área. 15, 2-1. Mas a vantagem do 15 dura pouco. O centroavante Ciro, da Ponte Preta, ajeita com o peito para Anderson, que é derrubado na área. Pênalti. Jusemar cobra e marca. Empate de novo, 2-2. No segundo tempo, o time da casa passa à frente outra vez. Confusão na entrada da área. A bola sobra para Ayrton, que chuta forte e Dicão desvia. 3-2, 15. Mas para quem já confiava na vitória do 15, olha aí, faltando 2 minutos para terminar o jogo. E lá vem a Ponte. Zé Ricardo lança Valmir, que cruza para Anderson marcar de cabeça. Ele vai para a galera. E este show de bola termina mesmo no empate. Final, 15 de Piracicaba 3, Ponte Preta 3. Gente, Cabelo, as escalações das duas equipes. Opa, escalando, lembrando a matéria da repórter Lenir Brise. Jogo foi 6 de setembro de 1992. 15-3, Ponte 3. O 15 de Sidmar, Tito, Alberto, Laércio e Gerson. Ayrton, Geia, Cláudio e Osmarzinho, Dicão, depois André Luiz e Jonathan, depois Valmir, técnico Ademir Chiarotti. A Ponte de Anselmo, Valmir, Gilson Jader, Hélio e Branco, Zé Ricardo, Marcelo Prates, Anderson e Jusemar, depois Everaldo, Valdecir, depois Alexandre Alves e Ciro, técnico, professor Luxemburgo. Aê! Pode fechar, Elton. Legal, hein? 1992. 92. O Luxemburgo tinha recém saído do Flamengo. Flamengo, Guarani e Ponte. Aí depois que ele foi antes dele chegar no Palmeiras, que aí ele virou Luxa. O Pô fechou. Que usava terno. Trouxe esse modelinho. E você viu que é fake aquele negócio do barbeiro, né? Que ele brigou com o barbeiro dele. Foi tudo montado, né? Ah, é? Foi tudo montado. Artista, né? Qual que é o negócio? Eu não vi. Ele brigou com o barbeiro, falou que fez o pezinho no outro barbeiro, aí o barbeiro mandou ele levantar e ir embora, aí ele xingou o barbeiro, e aí... Só que aí depois foi desmascarado toda essa será que era cena. Fake mesmo ou será que depois colocaram panos quentes? Não, panos quentes só pra fazer a barba aqui, né? A cara do Luxemburgo era brincadeira, né? Cabelo gostou, hein, cara? Eu faço piada inteligente. Às vezes a pessoa demora, mas Cabelo pega. Cabelo pegou rápido, né, Cabelo? O Cabelo nos visitou aqui, você nem tava Não aqui. Tava aqui, eu entrei mais tarde. Sextou pra você, né, Lupe? Pra mim, sextou, eu só volto... Não, eu tô no CBN Sports hoje, amanhã e na sexta. Gelado, mas do né? Arena eu tô offline. Ele é gelado. Eu só volto segunda-feira e bronzeado. Ah, você vai pra praia? Vou. Ô, Scheibe, ele vai pra praia. Olha só. Delícia, hein? Delícia, né? Qual praia você vai? Nudismo, cara? Vamos na Você vai tomar um solzinho lá, Lu? O Scheibe da uvas é muito inesperado, velho. Você vai tomar um solzinho lá? Vou tomar um solzinho. Bora. Amanhã estamos de volta. Uma voz melhor. Melhoras, hein, cara? Derrubado, vai pra hein, casa, hein? Daqui pra casa. Voltaremos 100%. Pode ter certeza. Comando técnico é do Elton Grimaldi, o streaming é do Daniel França. Agora você põe a apresentação, aí eu falo, sou eu, a gente volta amanhã. Que isso, hein? Quer ver, ó? Apresentação, Eliel Almeida. Aí, ó. Obrigado, gente. Valeu, Cabelo. Valeu. O Scheibe já vazou, velho. Vê se tá ansioso. Isso tudo é pressa pra celebrar o dia de hoje. Hoje tem evento. É porque se ele não chega rápido, hein? Vambora. Tchau, gente.
Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.